todos. Vamos iniciar Parashá Mishpatim com a ajuda do Eterno. A Parashá Mishpatim é a 18ª porção da Torá. Nós vamos estudar no livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo em diante, que começa a Parashá Mishpatim. Mishpatim quer dizer estatuto e juízos. Essa Parashá ela vem falar dos estatutos que o Eterno deu para Israel e para a humanidade e juízos. A Torá ela foi dada no Monte Sinai para Israel. Já existia o Código de Hammurabi, porém o Código de Hammurabi ele era muito severo, e não ajudava em muita coisa. O ser humano não melhorava, não modificava o modo de pensar do ser humano, e não tinha justiça no Código de Hammurabi. E já na Torá é justiça pura, e justiça, quando nós falamos de justiça, não quer dizer de imprecaução, exigência pura, condenação. Isso não é justiça. A Torá ela é justa, ela é para todos. Por falar em justa, eu vou falar um midrash. Tem muito tempo que eu não falo midrash aqui nesse canal. Fala-se uma história em Israel que a Torá é em rolo, né? A Torá foi dada por uma pessoa, e essa pessoa pegou a Torá e achou muito bonita a Torá, o rolo da Torá, e pegou aquela roupa da Torá, que é uma capinha que tem na Torá, e lavou a capinha da Torá, lavou aquele tecido que cobre a Torá, e aquela capinha ela encolheu, e aí a pessoa foi colocar a Torá dentro daquela roupinha, e aquela roupinha, como estava mais curta do que a Torá, não cabia a Torá dentro daquela roupinha. E a pessoa pegou e falou: então, já que não cabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar pedaços aqui da Torá, vou diminuir a Torá aqui nas laterais aqui, vou tirar folhas da Torá e naquele rolo, né, vou tirar pedaços dele, e ele vai entrar aí dentro da capinha. Então, o que esse Midrash vem trazer para nós? Esse Midrash, ele traz um pensamento assim: não é a capa que vai receber a Torá que tem que adequar a Torá dentro da capa. Não é isso. Que vai receber a Torá, ela tem que abranger a Torá, ela tem que achar um jeito de pegar a Torá dentro dela, receber a Torá dentro dela. Não tem como cortar da Torá para enfiar dentro da capa. Esse Midrash está trazendo que nós somos a capa, e que os mandamentos do Eterno eles não podem ser diminuídos para entrar dentro de nós. Eles não podem dar um jeitinho brasileiro para entrar dentro de nós. Não tem isso na Torá. A Torá ela foi feita completa, e do jeito que o homem possa viver bem. A Torá é para o homem viver bem, não é só viver, é viver bem. Então nós vamos ver isso no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, que os quatro primeiros mandamentos é o Eterno se relacionando com o homem, como o homem se relaciona com o Eterno. E o primeiro dos mandamentos é reconhecer que o Eterno, o Criador, ele nos fez, e é ele que é tudo. E tudo foi feito por ele, nada fora dele. Nada foi feito por mão de outra pessoa, nem por ninguém. Tudo foi feito pelo Eterno. E é o primeiro mandamento, reconhecermos que o Eterno é o nosso Criador e Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Depois os outros mandamentos a seguir, lá para baixo, no quinto, sexto em diante, é como o homem se relacionar com o próprio homem em civilização, é como o homem se relacionar na sociedade. O Eterno, quando ele deu esses mandamentos, ele não deu com a intenção de que o homem
prejudicasse o outro homem ou fosse prejudicado. Não, o Eterno deu os mandamentos para que o homem tivesse justiça na vida dele e que a justiça fosse também para terceiros, para o próximo. E, e a Torá, ela é justiça, ela foi inspirada pelo próprio Eterno, ela foi escrita pelo próprio dedo do Eterno, e Moisés teve a obrigação, Moisés foi responsável por trazer essa Torá, essa explicação mais plausível, mais entendível para o homem, para os que estavam ali próximo a ele. Porque o Eterno, quando ele começou a falar a Torá aos ouvidos, como voz de trombetas, o homem comum não conseguia ouvir a voz do Eterno como Moisés conseguia ouvir. O Moisés, ele se sentia bem, confortável com a voz do Eterno. A Torá fala que era barulhos ensurdecedor, barulhos que não tinha como distinguir, e os homens não conseguiam ficar de pé diante do Eterno. Os nossos sábios falam que se não conseguir ficar de pé, era literalmente morrer. O homem morria e voltava à vida, porque o Eterno dava a vida novamente ao homem comum. E os homens, as pessoas falaram com Moisés. Moisés pede ao Eterno para que pare de falar os mandamentos e fale o Eterno contigo. E tudo que o Eterno disser, nós faremos e ouviremos. Primeiro o homem faz e depois ele entende o mandamento. E tem muitos mandamentos que nós não vamos entender. E muitas pessoas falam, não, esse mandamento aqui não precisa ser como está falando os rabinos, que isso aí é lei de Rabanã, é lei rabínica. E isso não pertence para nós e dentro do próprio judaísmo. E acaba que a pessoa ela não tem uma conexão direta com o Eterno. Para receber essas leis de Rabanã, nós temos que ter em mente que os sábios eles têm e tinham aproximação com o Eterno muito mais elevados que nós. E como Moisés naquele monte teve aproximação com o Eterno e ele recebeu os mandamentos e passou ao povo, passou aos que estavam ali ao redor dele. Então nós temos que ter em mente o seguinte: o Eterno falou e o Eterno mostrou para Moisés e o Eterno mostrou para os sábios como cumprir, como executar esses mandamentos. E nós temos que seguir a orientação dos nossos sábios, porque o Eterno ele deu aval, deu autoridade aos sábios para que pudessem nos ensinar. Imagine o Eterno dar um mandamento onde nós não conseguimos decifrar esse mandamento, não conseguimos como fazer esse mandamento, como cumprir esse mandamento, e nós vamos falar, não vou fazer porque não sei como vou fazer esse mandamento. Então, por isso que o Eterno deixou os sábios de Israel, os anciãos, para nos ensinar. Nós não somos os donos da verdade. Muitos falam, mas Urua mora em mim também. Mas Urua não vai te mostrar como você cumprir o mandamento, porque o Eterno já revelou esse mandamento aos sábios de Israel. Então você tem a obrigação de buscar nos sábios de Israel como cumprir, executar o mandamento que foi dado aos sábios. Então, quando nós somos humildes para sentarmos e aprendermos com os nossos sábios, nós estamos elevando o nome do Eterno, porque ali nós vamos praticar boas obras, nós vamos cumprir melhor os mandamentos do Eterno. Nós vamos ver que todos os países do mundo civilizado hoje, todos os países civilizados do mundo hoje, eles são regidos pelas leis da Torá, e tem muitas modificações nesses mandamentos, mas os mandamentos base, os mandamentos fundamentais, que são os 10 mandamentos, eles estão ali, e é nesses mandamentos que essas leis dos países se orientam para que a lei deles, as nossas leis, sejam boas e sejam agradáveis e sejam confortantes e sejam justas. Nós vamos ter algumas leis que foram, vamos dizer, esquecidas, mas
muitas hoje não são praticadas, tipo as leis do templo mesmo não são praticadas, as leis de Korbanot, as leis de sacrifícios, as leis dos Kohanim não são literalmente é, exercidas, não são praticadas, porque não existe o templo. Não existe o templo, então não tem como fazer muitas coisas que se faziam dentro do templo, muitas coisas que a Torá manda o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas praticarem. Nós vamos ter também a lei de Shemitah, ou a lei do jubileu, que eles falam, a festa de jubileu, que seria o ano sabático. A cada 7 anos a terra tinha que descansar, e hoje em Israel, mesmo tendo lá as terras de Israel, tendo judeus, tendo muitos agricultores em Israel, não é feita essa lei, não é cumprida na risca. Essa lei, mas essa lei não foi abolida. O presidente ou o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outros que vieram antes dele sempre apoiaram essa ação dos israelitas em cumprir essa lei. Então muitos fazendeiros até hoje ainda cumprem essa lei, fazem descanso da terra no 7º ano, e assim ainda funciona num certo modo e deixa também de funcionar num certo modo. A lei de não matar, está escrito não matarás. Na verdade não está escrito não matarás, está escrito não assassinarás. Parece a mesma coisa, parece que estou falando besteira, mas não é besteira. Não matar não é não assassinarás. O assassinato, ele não é literalmente só para o homem. O assassinato também serve para os animais. Por isso que nós judeus não comemos carne de qualquer açougue, nós não comemos carne de qualquer lugar, comprada em qualquer lugar, porque os animais, eles não podem sofrer. Está escrito para nós também não judiarmos dos animais, não maltratarmos os animais. E quando você mata um animal de forma incorreta, vamos dizer assim, as indústrias de carne, os açougues, eles literalmente assassinam os animais. Eles pegam o gado, colocam num cercado e põe o gado naquela direção, onde lá no final tem uma portinha que vai se abrir, e ali o gado já fica estressado, se abate ali. Muitos não querem entrar naquele local, que sabe que vai ser morto, e aí vem uma máquina e fura a testa do animal, e tem um prego, um parafuso bem grandão, e entra na cabeça do animal ali, e esse animal, esse boi no caso, ele morre ali. Ele fica com estresse na carne dele, e esse estresse, até a ciência fala que o animal, quando morre estressado, a carne dele fica como um veneno, traz muitas doenças para nós. Então esse animal, ele não foi morto de uma forma justa, ele foi assassinado, e não presta, a carne dele não serve para consumo humano. O judeu não come desse tipo de carne. Então já sabemos que o assassinar não é só matar o homem, não é só matar um ao outro, também serve para os animais. Mas isso não nos impede de comer carne, porque também era um mandamento para todos, que em Pêssah tinha que comer carne. E nos sacrifícios, muitos dos sacrifícios que o homem levava, o ser humano, ele tinha que comer carne. O homem tinha que comer daquela carne dos sacrifícios. Não são todos os sacrifícios que comiam da carne, mas na sua maioria dos sacrifícios sim, tinha que comer daquela carne. Isso também não só por questão física, mas também por questão espiritual. É um estudo muito mais avançado. Mas enfim, então nós começamos a entender que nós não devemos maltratar o animal. Não é só bater no animal, não é só chutar o animal, que não pode judiar do animal de jeito nenhum.
De maneira nenhuma pode judiar do animal. E nem na hora da morte dele, ou quando você vai se alimentar do animal, você não deve matar esse animal, não deve assassinar esse animal. Esse animal, ele tem um jeito dele morrer, tem uma halahá, apesar de ser ensinamentos rabínicos, mas igual eu disse agorinha, nós, por nós mesmos, nós não sabemos, não nascemos sabendo e como fazer as coisas, e o Eterno sempre nos dá instrução através dos nossos pais, dos nossos professores e dos nossos mestres e dos nossos rabinos e dos nossos sábios, e assim vai. E então, sentando nos pés dos nossos sábios, dos nossos pais, dos nossos mestres, professores, que nós aprendemos. Por isso que nós não desprezamos as leis dos rabinos e a halahá, ou alahá, como muitos dizem também. A primeira lei do direito civil judaico é dedicada à proteção dos direitos do homem, primeiramente ao menor afortunado. Ou seja, a lei do Eterno, ela é justa, mas e a pessoa que está sempre, a pessoa que está no nível financeiro mais baixo, essa pessoa sempre, ao mundo, aos olhos das pessoas, elas são exploradas, elas são maltratadas, elas são humilhadas, elas passam por injustiças. Nós vamos ver isso em todos os lados do mundo, com estrangeiros. Hoje nós temos no Brasil uma grande população de pessoas da Venezuela entrando nas divisas do Brasil, e essas pessoas ali estão sendo exploradas. O salário do brasileiro hoje, a diária do brasileiro hoje é mais ou menos aí, depende da função dele, vamos supor um construtor civil, ou um pintor, alguém que trabalha nessa área, uma faxineira, na faixa aí de 100, 120 reais. E os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos vizinhos venezuelanos estão entrando no Brasil, e os brasileiros que ali podem explorar, eles exploram, faz as pessoas trabalhar lá, a diária lá dos cargos que eu falei agora, por 40 reais, 50 reais, nem a metade do que se paga aqui no Brasil. E isso não devemos fazer, não devemos apoiar esse tipo de atitude. Isso aí não é justiça, isso aí é injustiça. Se apoiar sobre o mais fraco. Isso aí é contra os mandamentos do Eterno. Por isso existe Torá. Muitos vão dizer, mas Torá não precisa mais cumprir, Torá foi abolida. E muitos caem nessa mentira. Mas eu vou continuar no nosso estudo aqui. Então, quando o Eterno, mas o Eterno ele fez lá está escrito escravo, a lei do escravo, a lei da escravatura, mas o Eterno não quer pessoas escravas. O homem, ele começou a escravatura principalmente na época de Noé, por um fato ocorrido com o filho de Noé, o Cã, mas enfim, a escravatura não é coisa que o Eterno gostou ou gostaria que tivesse acontecido ou continuasse acontecendo. Eu vou explicar por quê. Porque todos nós viemos de uma forma só. Nós viemos da forma que o Eterno fez. O Eterno falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e o Eterno então fez todos nós iguais, todos nós temos a semelhança e a imagem do Eterno, então todos diante do Eterno somos iguais, não temos diferença de um para com o outro. O Eterno não deixou o homem submisso ao outro homem, o Eterno não deixou o homem
o outro homem debaixo da tutela de outro homem. Não, o Eterno deu para todos a terra para o homem cultivar, todos os homens, cada um tem o seu destino, e um respeitando sempre o outro, respeitando ao Eterno, respeitando o próximo. Assim o Eterno fez todos os homens. E foi assim que o Eterno colocou na terra e assim que tem que ser. Mas o Eterno permitiu também que um homem fosse pobre e outro não fosse pobre, outro tivesse um pouco mais de condição. Mas a Torá fala que uma pessoa que contrata um judeu para trabalhar para ele, emprega um judeu, ele está contratando um senhor para ele, ele está contratando um patrão para ele, e não um empregado, ele está contratando um patrão para ele. Parece besteira também, parece que queremos levantar a imagem do judeu, mas não é bem por aí. Nós temos que entender por que está escrito assim. O homem, ele é desprovido, o homem natural, ele é desprovido da sabedoria das coisas do Eterno, e o judeu não. O judeu, ele sempre tem buscado ao Eterno, sempre tem aconselhado as outras pessoas a fazer o certo, a praticar a justiça e praticar a Torá e andar nos caminhos do Eterno. Por isso que nós vamos entender essa passagem desse jeito. Nós vamos ter como exemplo José do Egito, conhecido como José do Egito, Yosef. Ele está escrito que o faraó tinha José como um pai, porque o pai, ele instrui o filho, ele ensina o filho o caminho que deve andar, ele ensina o filho a direção que deve tomar. E assim o faraó, na época do José, de Yosef, ele procurava saber de José, qual o caminho que deveria tomar, que tipo de situação, cada problema, tudo ele consultava a José, como deveria agir, como deveria proceder. Então assim fazia. Então nós entendemos aqui por que quem contrata um judeu contrata um senhor para ele. Em falar dos estatutos e juízos, é interessante, eu vou bater nessa tecla mais um pouquinho, que muitos falam Torá não precisa mais, Torá foi abolida, mas imagine um mundo sem Torá, imagine um mundo sem os mandamentos do Eterno, imagine um mundo sem regras. Isso aqui já teria virado um caos, já teria ficado de cabeça para baixo. Mas não era só isso, não, o pensamento não é só esse. Muitos falam Torá é peso, Torá é escravidão. Em Salmos 40 está escrito: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmos 40, versículo 6. O que o salmista está falando? O Eterno, ele não se agrada de sacrifícios, literalmente o Eterno nunca se agradou de sacrifícios. Por que o Eterno não se agrada de sacrifícios? Como assim o Eterno não se agrada de sacrifícios? O Eterno nunca se agradou de sacrifícios, mas o Eterno pediu sacrifícios. O Eterno pediu sacrifícios, mas o Eterno nunca se agradou desses sacrifícios. Porque toda vez que o homem levava um sacrifício, um cabrito, um cordeiro para o altar, um boi, é porque ele tinha cometido algum pecado, alguma transgressão. Então aquele animal ia sofrer pela transgressão de uma pessoa. Então, se essa pessoa fosse obediente à Torá, não tivesse pecado, não tivesse cometido o tal pecado que ali ele estava levando, aquele animal, essa pessoa não ia precisar levar animal, essa pessoa não ia precisar levar o sacrifício. Então, por isso que o Eterno não se agradava dos sacrifícios, porque o Eterno queria ver o povo obediente, e não o povo que fica levando animais a todo momento para encobrir seus pecados, para expiar seus pecados. O Eterno nunca se agradou desses sacrifícios. Exatamente por causa disso, nós vamos ter como base o rei Shaul, o rei Saulo, que ele estava esperando o profeta
Samuel, e o profeta Samuel demorou, e ele foi lá e falou que ia fazer o sacrifício, e o Eterno falou para ele que tinha que esperar mais, que ele tinha que esperar o Samuel chegar, o sacerdote Samuel chegar, e ele não ouviu a palavra do Eterno. Ele não ouviu o mandato do Eterno, ele não ouviu a voz do Eterno. O rei Saul, ele foi lá e fez o sacrifício. O Saul, ele foi lá e fez o sacrifício. Ou seja, o Eterno não se agradou do sacrifício dele. Porque o Eterno não queria o sacrifício, o Eterno queria a obediência. A obediência a quê? A obediência à Torá, a voz do Eterno. A voz do Eterno. Então, quando você guarda os mandamentos do Eterno, os estatutos do Eterno, você não precisa cair em juízo. Você não vai cair em juízo. Como você vai ser julgado por uma coisa que você não fez? Muitos falam, mas eu posso me redimir do meu pecado? Eu pequei, eu corro ali no meu quarto, no meu fechado, me jogo na terra lá, ponho um saco de cinzas na minha cabeça, faço como o rei Davi fez e me humilho, e o Eterno perdoa. Sim, o Eterno perdoa. Mas essa pessoa acaba de se levantar de lá e ela não faz como o rei Davi, não. Ela volta para o mundo dela, volta para o pecado dela, e no dia seguinte ela está lá de novo. E isso é o sacrifício que o Eterno não quer. O Eterno quer a obediência e não esse sacrifício teu. Esse sacrifício de você colocar cinza sobre tua cabeça, ficar de joelhos ou até deitado de cara no chão e ficar horas e horas lá chorando, isso é um sacrifício que o Eterno não está se agradando. O Eterno quer a tua obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos do Eterno. Se nós andarmos nos mandamentos do Eterno, nós vamos orar ao Eterno? Vamos. Nós vamos clamar ao Eterno? Vamos, mas nós vamos sempre estar diante do Eterno com um ato de gratidão, o sacrifício de gratidão, e não de arrependimento, não de lamúria. Então nós temos que começar a nos policiar para que nós não venhamos sentar diante do Eterno ou nos aprostarmos diante do Eterno e trazermos, Eterno, tem compaixão de mim porque estou em pecado, e ficar ali lastimando. Não, o Eterno não quer isso de você. O Eterno quer que você chegue diante dele com alegria, com festividade. Eterno, eu estou aqui porque tu me reergueste e não deste gosto aos meus inimigos contra mim, não deste gosto ao pecado contra mim. Isso que o Eterno quer de você. O Eterno quer de nós alegria, quer de nós regozijo. Mas nós podemos pecar? Não podemos. Mas vamos pecar? Com certeza nós vamos, somos falhos. Mas nós temos que cada dia nos corrigirmos mais. Cada dia ficarmos mais atentos aos perigos da vida para que não venhamos cair na cilada do pecado. A concupiscência do nosso coração, a maldade do nosso ser, que nós possamos dominar a nossa carne, porque muitos falam, foi coisa do inimigo, foi coisa do diabo, foi coisa não sei de quem, coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Ele sempre é coitadinho, mas ele leva os chororô dele diante do Eterno e tudo mais, mas ele esquece. No dia seguinte ele esquece e ele fala, mas o diabo é muito forte. Não é o diabo que é forte. É você que é fraco. O teu ser, você está deixando a tua carne falar mais alto do que o teu espírito. E é ao contrário, quando você se apega na Torá, o teu espírito fala mais alto do que a carne. E você consegue dominar o seu Yetzer Hara, o seu lado mal. Isso é a coisa mais importante de nós. Porque se tudo quanto é coisa que fosse ruim, que acontecesse de ruim, fosse culpa de Satanás, fosse culpa de diabo, fosse culpa sei lá de quem, o Eterno não podia julgar nós. O Eterno tinha que julgar os Shedins e não nós, porque nós não teríamos culpa. Então nós temos que começar a nos policiar e entender que quando a gente fala de escravo de Torá, o que é ser escravo de Torá? Não existe escravatura dentro da Torá. Não para a alma, não para o homem. Não existe.
Muitos falam, ah, você é escravo da Torá. Você... não é escravo da Torá. Quando você tem Torá, você é livre dos pecados. Você é livre da maldição do pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, eles sofreram as consequências. Eles se tornaram mortais. Mas olha qual é o pensamento. Antes eles eram imortais? Sim, eles eram imortais. O Eterno fez o primeiro homem à tua imagem e semelhança, imortal. Mas o homem deu ouvido à serpente, ao engano. Não precisa guardar esses mandamentos. Tudo besteira, não precisa. Isso aí foi abolido. Será que foi isso mesmo que o Eterno quis dizer? Será que é isso mesmo que Deus quer? Não, o Eterno não quer isso de você não, o Eterno não quer isso de ninguém não. Isso aí é prisão. Então quando o homem escutou essa voz enganosa da serpente, o que ele fez? Ele pecou. Ou seja, ele não era escravo, ele era livre, ele andava pelo jardim todo. Fazia tudo o que ele queria. E agora, a partir desse momento, ele é escravo. Escravo de quem? Da morte e do pecado. Escravo da morte e do pecado. Então, quando nós vemos essa palavra, nós vemos lá em Gênesis, nós temos que meditar um pouco mais sobre a nossa vida e meditar um pouco mais no que é a Torá. A Torá não traz prisão, a Torá traz liberdade. Quando você se achega diante do Eterno, você entra dentro da Torá e a Torá entra dentro de você, você deixa de ser escravo do pecado. E com isso o Eterno vai te trazer Olam Rabá. Você não vai ser mais escravo da morte. Eu espero que todos tenham gostado dessa paraxá, que o Eterno abençoe a todos. Vou trazer um estudo sobre a vinda de Mashiach. Estou preparando esse estudo. Vou trazer esse estudo falando sobre por que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial e em outras guerras também. Se você gostou desse shiur, compartilhe aos teus amigos. Que o Eterno abençoe a todos. Já está escurecendo em São Paulo. Shalom Aleichem.